Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a origem e a evolução dos tratores. Essas máquinas que trabalham tanto no campo provendo alimentos, quanto na cidade edificando obras, são veículos de trabalho de fundamental importância para a humanidade. Trabalhando praticamente desde a Revolução Industrial, facilitou muitos serviços que seriam árduos tanto para os homens quanto para os animais. E hoje em dia, ninguém imagina como seria a agricultura e a construção civil sem eles. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! A agricultura é um dos ofícios mais antigos da humanidade e possibilitou que a raça humana se estabelecesse em um local fixo, substituindo gradativamente o ofício de caça e coleta. As terras produtivas possibilitaram agrupar pessoas em uma mesma região, surgindo assim as civilizações. A agricultura criou força, poder e progresso, e praticamente até o século XVIII, a agricultura dominava a economia. Até que começou um movimento denominado de Revolução Industrial. De repente, a renda passou a não mais depender das variações climáticas e ocorreu um grande êxodo rural, onde muitos saíram do campo para morar nas cidades. Muitos inventores e engenheiros brilhantes inventaram máquinas e motores que possibilitaram progredir as cidades, mas muitos voltaram sua atenção à agricultura, já que todo mundo precisa se alimentar para viver. Como muitos saíram dos campos para viverem nas cidades, havia necessidade de criarem melhorias para que a produção de alimentos fosse garantida. E assim surge a chamada Revolução Agrícola, onde muitos implementos e ferramentas seriam inventados, mas a eficiência do cultivo aumentaria drasticamente com a adoção dos motores a vapor. O engenheiro e inventor britânico Richard Trevithick foi um dos pioneiros em criar veículos movidos a vapor, sendo considerado o inventor da locomotiva, cuja invenção data de 1804. Trevithick também criou em 1812 um motor estacionário que podia ser rebocado e ganhou o nome de Catch Me Who Can, sendo usado para movimentar uma debulhadora de milho. Mas ainda levaria um tempo para que esses motores a vapor ganhassem confiabilidade, e seu uso passou a ganhar mais força com o passar das décadas. Em 1841, a fabricante inglesa de implementos agrícolas Ransomes, Sims Jefferies produziu um veículo a vapor que poderia se locomover pelos campos. No entanto, não havia controle e nem poderia ser virado sem o uso de cavalos. Mas a invenção não atraiu investidores. Porém, seus motores a vapor rebocáveis fariam bastante sucesso e se tornaria referência do segmento. Em 1842, surge a empresa Clayton Shuttleworth, especializada na engenharia de motores a vapor. E em 1845, passaram a comercializar os motores portáteis para usar em máquinas debulhadeiras. E o sucesso foi tanto que passaram até a fabricar maquinários agrícolas. O engenheiro inglês John Fowler usou sua experiência no ramo ferroviário para combater a grave epidemia de fome que ocorria na Irlanda desde 1845. E para ele, a solução era drenar os campos embrejados com um enterrador de canos movido a vapor que ele havia inventado. Fowler também criaria um arado para ser puxado por um motor a vapor, invenção de 1852. Mas até então, nenhuma dessas invenções poderia ser guiada, e o sucesso só viria com a invenção do inglês Thomas Evelyn, que inventou um motor a vapor que pudesse ser dirigido. O sistema de esterçamento era composto por longas correntes que passavam por baixo da máquina até o eixo traseiro. O sucesso do veículo foi muito grande e em 1862 fez sociedade com o investidor Richard Thomas Porter, e assim surge a fábrica de máquinas agrícolas Evelyn Porter. Desde o início do século XIX, já se usavam rolos compactadores puxados por cavalos para nivelar superfícies. E em 1867, a companhia inventou um rolo compactador motorizado que se chamava Steamroller. E também fez muito sucesso, já que o peso da máquina favorecia a eficácia na compactação do solo.
Ainda que as máquinas agrícolas a vapor facilitassem muito a vida dos agricultores, eram muito pesados, pois eram todos feitos em ferro fundido e aço, e em solos molhados e arenosos encalhavam com facilidade. Com o avanço da tecnologia mecânica, foram desenvolvidos os motores a combustão interna, e os engenheiros sabiam que esse tipo de propulsão seria a solução para o alívio do peso, já que não precisavam usar caldeira, o responsável pela maior parte do peso de um veículo a vapor. Em 1889, o empresário norte-americano John Charter fabricava e comercializava sob licença os motores de 4 tempos inventados pelo engenheiro alemão Nikolaus Otto. E Charter, que tinha muitos agricultores como seus clientes, decidiu, em 1887, unir o motor de Otto a um chassi de trator, criando assim o primeiro trator a combustão interna da história. O inventor John Freilich viu a invenção de Charter e decidiu criar um modelo menor e mais leve, e então conseguiu convencer alguns investidores de sua cidade em Waterloo, no estado de Iowa. E o seu trator compacto com motor a combustão interna passou a ser comercializado a partir de 1892. Porém, o empreendimento foi um fracasso e faliu em 1895, já que muita gente ainda não confiava nessa novidade mecânica. Outros não pensavam em diminuir o peso, mas sim melhorar sua tração. Em 1832, o inventor britânico John Heathcote inventou uma enorme e estranha máquina a vapor com esteira, feito por tábuas ligadas por bandas de ferro, cuja demonstração foi um sucesso, mas na época não recebeu investimentos. Heathcote abandonou o projeto. Em 1846, outro inventor britânico, James Boydell, criou a chamada roda encouraçada, que era uma roda com trilhos acoplados, deixando o veículo firme ao solo, mas ainda tinha algumas limitações. O empresário norte-americano Benjamin Holt estava determinado em arranjar a solução do problema, já que o solo na região onde vivia em Stockton, no estado da Califórnia, era um pouco arenoso e volta e meia os tratores de sua serraria afundavam na terra. Algumas soluções, como o uso de rodas terrivelmente largas, resolviam o problema, mas tornava o veículo pouco prático. Até que em 1901, o inventor norte-americano Alvin Orlando Lombard criou um sistema perfeito, e assim surge o Lombard Steam Log Hauler, que possuía um sistema de esteiras nas rodas traseiras e possibilitou que o veículo não afundasse mais no solo. Pouco depois, a fabricante britânica de tratores Richard Hornsby & Sons criou um sistema de esteira semelhante. Holt comprou a patente de ambos e fez muitas melhorias nos inventos e criou uma máquina com esteiras que ganhou o apelido de lagarta, por causa do movimento das rodas, que é Caterpillar em inglês. Em 1896, a empresa Richard Hornsby & Sons criou um trator equipado com motor de bulbo quente, invento do inglês Herbert Ackroyd Stewart, que desenvolvia 20 cavalos e se tornou o primeiro trator a combustão interna da Europa. Mas o primeiro trator a combustão interna a fazer sucesso comercial foi o Ivel de 1902, criado pelo inventor britânico Daniel Elbon, que também foi inventor da bicicleta moderna. O trator, com motor de 2 cilindros e 8 cavalos, fez muito sucesso, tendo aproximadamente 500 exemplares feitos, sendo que boa parte deles foram exportados. Na época, os sócios norte-americanos Charles Hart e Charles Parr criaram a companhia Hart-Parr. Os modelos grandes e robustos eram movidos por um enorme motor a combustão interna e se tornaram os primeiros tratores com esse tipo de mecânica a fazer sucesso nos Estados Unidos. Até então, esses veículos eram chamados de traction engine, algo como motor tracionado em inglês. E os donos da Hart-Parr decidiram diminuir o nome para tractor. Essa denominação acabou pegando em muitos países, inclusive no Brasil, onde trator é aportuguesamento da palavra tractor. A invenção de John Freilich continuou sendo aperfeiçoada, já que ele vendeu a patente. E em 1911 lançaram a versão melhorada chamada de Waterloo Boy, que conseguiu fazer um grande sucesso e chamou a atenção da fabricante de implementos agrícolas John Deere, que acabou comprando a companhia e entrou no ramo de tratores agrícolas. Em 1912, a fabricante norte-americana Morton Deere lança o que seria o primeiro trator 4x4 vendido ao público. Ele possuía também uma outra novidade, que era um sistema que esterçava as 4 rodas do veículo. Mas a novidade da tração total demoraria algumas décadas para cair no gosto dos agricultores.
O mercado de máquinas agrícolas começou a realmente pegar fogo quando o industrial Henry Ford decide fabricar seus próprios tratores. Após o sucesso avassalador do modelo T, Ford percebeu que muitos utilizavam seus veículos na lida do campo. Como ele cresceu no ambiente rural, sabia o quão árduo era o serviço na roça naqueles tempos, e decidiu criar a Fordson. Henry não usou a marca Ford para não desagradar os investidores mais conservadores e também porque já tinha uma fabricante de tratores com o nome Ford em Minneapolis. Em 1917, a empresa lança o modelo F e a fábrica usava do mesmo método revolucionário de trabalho, conhecido como linha de montagem. No primeiro ano, 6.000 unidades do veículo foram feitas, repetindo o sucesso do modelo T. Em 1918, a International Harvester passa a comercializar o modelo 816, sendo o primeiro a vir com a tomada de força. O sistema usa um eixo que é ligado a um cardan e esse acopla o implemento para que o mesmo funcione. Com o passar dos anos, outras fabricantes adotariam sistemas semelhantes e logo seria padrão para todos os tratores fabricados. Enquanto isso, na Europa, muitos estavam interessados em usar a mecânica inventada por Rudolf Diesel em seus veículos. Desde que o engenheiro alemão Prosper Lorange inventou a câmara de pré-combustão, tornando possível criar uma mecânica para equipar automóveis. Em 1922, a Benz fez um trator com motor diesel feito em conjunto com a fabricante de máquinas agrícolas Sandlin. E o modelo BK, que passou a ser comercializado em 1923, usava um motor de 2 cilindros com 35 cavalos, se tornando no primeiro trator diesel comercializado. O inventor irlandês Henry George Ferguson, mais conhecido por Harry, cresceu no ambiente rural e percebeu como os tratores estavam ganhando popularidade na Europa. Logo viu que os engates tradicionais eram bons em muitos aspectos, mas para certos serviços o trabalho perdia um pouco sua eficácia, principalmente em terrenos desnivelados. E também não havia controle sobre o movimento do implemento. Então, em 1926, apresenta o sistema de engate com o terceiro ponto, que trouxe não só firmeza, mas também melhorou a manobrabilidade para certos implementos como o arado. Ainda assim, Harry Ferguson demoraria algum tempo até que alguma montadora demonstrasse um real interesse por sua inovação. A partir dos anos 20, os tratores a vapor perderam espaço. Muitas fabricantes tradicionais em veículos a vapor, como a Case, passaram a aderir a motor a combustão interna, e até os anos 30 praticamente não fabricavam mais tratores com esse tipo de mecânica. Nos anos 20, eram comercializados muitos tratores com motor de bulbo quente, também conhecidos como semidiesel, mas seu sistema de partida era muito complicado, demandando paciência do operador. Já o motor diesel poderia usar sistemas de ignição semelhantes ao usado em automóveis. A mecânica diesel logo ganhou a preferência, já que podia usar combustíveis menos nobres e baratos, como o querosene, e por sua eficácia energética, sendo muito mais econômicos que os modelos a gasolina. Os tratores também provaram ser muito bons em trabalhos na obra civil e na engenharia. E muitos inventores e fabricantes criaram produtos especificamente para esse fim, como o veículo de terraplenagem motoniveladora, que foi criada nos anos 20 pela Russell Grader Manufacturing Company, que criou a máquina para ser usada para trabalhos em rodovias e a batizou de Motor Highway Patrol. Daí a origem do nome Patrol ou Patrola. Os tratores em geral tinham enormes rodas traseiras. O intuito de serem tão grandes se deve ao fato de melhorar a tração em terrenos difíceis, além de proporcionar estabilidade e melhorar sua distribuição de peso, já que a maior parte do peso do trator se concentra na dianteira, e com rodas grandes e pesadas ocorre um equilíbrio nessa balança. Até os anos 20, todos os tratores vinham com enormes rodas em aço, algo que era inconveniente em pisos pavimentados ou cimentados, além de danificar raízes de plantas ou árvores mais delicadas. Após comprovarem o sucesso do uso de pneus em automóveis, a fabricante norte-americana BF Goodrich apresentou em 1931 o pneu de borracha com roda em aço, especificamente desenvolvido para tratores. O sucesso foi imediato e outras companhias também passaram a desenvolver pneus semelhantes,
Até ao final dos anos 30, a maioria absoluta das fabricantes de tratores haviam adotado essa solução, que ainda trazia mais conforto ao operador. Na época, o maior e mais pesado implemento que existia na agricultura era a colheitadeira de grãos, que a princípio era puxada por muitos animais. Com o passar dos anos, passaram a aliviar o peso e finalmente substituir os bichos pelos tratores. E em 1937, Thomas Carroll, funcionário da fabricante canadense de tratores Massey Harris, desenvolveu o primeiro veículo que combinava trator com colheitadeira, nascendo assim a colheitadeira motorizada. O lançamento oficial do modelo 20 foi feito em 1938. O veículo era leve e compacto e acabou se tornando sucesso. No clima rígido do norte, muitos tratoristas sofriam com o inverno rigoroso, já que não tinham cabines fechadas. Algumas soluções caseiras ou criadas por empresas terceirizadas resolviam ou amenizavam o problema. Mas a norte-americana Minneapolis Moline foi mais além, ao criar o UDLX Comfort Tractor, um modelo que misturava trator agrícola com automóvel, tendo até um sistema alongador de marchas para andar num ritmo aceitável e chegava a 65 km por hora de velocidade máxima. Porém, o modelo não teve o sucesso esperado, por ser o dobro do valor de um modelo comum, e sua produção durou pouco tempo. Após anos de tentativas, Harry Ferguson finalmente conseguiu vender sua ideia de engate de terceiro ponto, e foi justamente com o magnata automotivo Henry Ford, que até voltou a atuar no ramo de máquinas agrícolas, e lançaram o Ford Ferguson 9N. Em 1938, o trator com terceiro ponto fez muito sucesso e logo esse sistema seria adotado por outras montadoras, sem mencionar empresas que se especializaram em adaptar esse sistema nos tratores. Em setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, as máquinas tiveram importante participação, transportando equipamentos, abrindo estradas e derrubando barreiras para o avanço das tropas e veículos. Após a guerra acabar, os campos estavam desfalcados de mão de obra, já que muitos homens morreram ou ficaram inválidos para o trabalho. Dessa forma, os tratores eram imprescindíveis para o desenvolvimento agrícola no pós-guerra. Muitas fabricantes surgiram oferecendo produtos para pequenos agricultores. Já na área da construção civil, os tratores de esteira dominavam o mercado, mas outros importantes veículos de construção só seriam inventados no pós-guerra, já que boa parte da Europa precisava ser reconstruída e muitas dificuldades foram encontradas. Em 1947, os inventores norte-americanos Väinö Holopainen e Roy Hand Jr. inventaram uma pá retroescavadeira para ser usado nos tratores Ford 8N. Em 1953, o inglês Joseph Cyril Bamford criou a versão moderna da retroescavadeira como conhecemos, ainda que em ambos os casos eram somente implementos para serem usados em tratores. Em 1954, a fabricante sueca Bolinder Munktel lança o modelo H10, sendo o primeiro trator pá carregadeira já criado. O implemento da pá dianteira já existia anos antes, mas o trator sueco foi especificamente desenvolvido para esse fim. Outra novidade foi a adoção da tração nas 4 rodas para os tratores, que ganhou força após comprovar a eficácia dos famosos jipes fabricados pela Willys Overland. Apesar desse tipo de tração existir em tratores desde o início do século, foi só após a Segunda Guerra que ganharam espaço, como os alemães MAN Acker Diesel e Urus. No final dos anos 50, os irmãos mecânicos Louis e Cyril Keller foram requisitados por um criador de perus para criar um trator pequeno e leve que fosse capaz de limpar o segundo piso de sua granja. E em 1957 terminaram de criar o veículo. A novidade logo se espalhou e a fabricante de implementos agrícolas Merrill se interessou na invenção e no futuro, essa mini carregadeira ganharia o nome comercial de Bobcat, que acabou revolucionando o ramo das máquinas para a construção civil. Desde os anos 50, a Caterpillar já estava desenvolvendo a tecnologia do turbo em seus tratores, traduzindo em maior potência e torque, já que não era necessário usar motores de deslocamento tão grande para obter o desempenho desejado. No ramo agrícola, o primeiro trator equipado com turbo foi o Allis-Chalmers D19, com 6 cilindros de 4,3 litros e potência de 72 cavalos. Não demoraria muito tempo para que essa novidade caísse ao gosto do público e se espalhasse gradativamente no mundo todo.
Nos anos 60, os grandes tratores articulados também passaram a ganhar evidência, como os imensos modelos da norte-americana Steiger, que iniciaram suas atividades em 1958 e adotaram a invenção do final dos anos 40 de Arthur Walton e seu filho Herbert. Como os tratores da Steiger eram muito grandes, a articulação possibilitou que as máquinas pudessem manobrar em menor raio de giro, e ainda há uma flexibilidade maior em terrenos irregulares. A partir dos anos 70, o conforto passou a melhorar nos veículos com a adoção da cabine climatizada, protegendo o operador das variantes do clima, como chuva, frio e calor. Em muitos países da Europa, os tratores podem ser licenciados e andar nas rodovias como qualquer automóvel, mas adotando todos os critérios de segurança. Com cabines modernas e confortáveis e motores potentes, as empresas adotaram relações de marcha mais longas, mas a JCB foi além e apresentou o Fast Track em 1991, sendo um veículo com tração nas 4 rodas e dotado de suspensões, com o opcional de relações de marcha que fazem o veículo chegar a 80 km/h de velocidade máxima. Com o passar dos anos, o modelo foi sendo aperfeiçoado e hoje em dia pode ir até 110 km/h com segurança, acompanhando perfeitamente o fluxo de trânsito numa rodovia. 110, no to zaczynam go wyprzedzać. Jebany. Os tratores, de um modo geral, são associados a veículos brutos, desconfortáveis e de comandos pesados. No entanto, muitas empresas estudavam formas de aumentar o conforto do operador e decidiram criar transmissões automáticas adaptadas para tratores. No início dos anos 30, os engenheiros brasileiros José Brás Araripe e Fernando Lely Lemos criaram um sistema automático de troca de marchas para navios quando trabalhavam no estaleiro da Lloyd brasileiro em Nova York. E a General Motors comprou a ideia deles em 1932. E em 1938, após anos de aperfeiçoamentos, apresentaram o Hydra-Matic Drive para o público, o primeiro câmbio automático para automóveis. Desde então, muitas empresas quiseram usar a transmissão automática adaptada à realidade dos tratores. E o sistema hidrostático, onde 2 bombas de óleo fazem as mudanças de marchas, se tornou o mais popular, sendo também considerado um sistema de marchas de variação contínua, já que os movimentos das bombas alteram as relações constantemente. A fabricante alemã de tratores Fendt apresentou em 1996 a transmissão Varial, que acabou fazendo sucesso e muitas fabricantes passaram a desenvolver sistemas semelhantes. Quando o grupo AGCO comprou a Fendt, passaram logo a usar a transmissão nas outras fabricantes do grupo. Os motores diesel dos tratores e máquinas também passaram a acompanhar a tecnologia da injeção eletrônica Common Rail e até adotar gás metano como combustível, que é o caso do New Holland T6 Methane Power, que usa um enorme tanque à frente do trator para armazenar biogás. Os tratores atuais também passaram a integrar o sistema GPS e navegação por sistemas sofisticados, que podem trabalhar nas propriedades de maneira mais precisa possível. E até existem sistemas de condução autônoma sem precisar de um operador a bordo. Os tratores realmente são máquinas fundamentais para a humanidade, por ajudar a edificar obras e produzir alimentos, proporcionando progresso e prosperidade a todos. E então, pessoal, já tinham pensado na importância dos tratores? Comentem, espero que tenham gostado do vídeo. Assim, eu peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço com essa maravilha mecânica em serviço. Até logo e fiquem com Deus!